Estamos estreando o programa Saúde em Foco e estamos evidenciando o Outubro Rosa, que é um mês dedicado à prevenção do câncer de mama. E para conversar sobre esse assunto tão importante, tão relevante, nós convidamos o Dr. Walter de Souza Xavier. É com muita honra que nós vamos começar o programa Saúde em Foco com esse médico tão conhecido, uma pessoa tão competente e que dispensa mais apresentações. Eu acredito que a intenção desse programa é levar informação e, nesse Outubro Rosa, informação a você, mulher, que está nos assistindo. Dr. Walter, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Quero iniciar agradecendo esse convite, Sônia, de você da TV, para a gente estar falando num assunto tão importante e lembrando esse mês que é fundamental para a prevenção do câncer de mama, que é o Outubro Rosa. Certo. Dr. Walter, são várias perguntas, acho que se a gente for fazer tudo, a gente ficaria aqui uma noite inteira. Mas nós vamos começar falando sobre o diagnóstico do câncer de mama, né? E, às vezes, o que a gente vê no Brasil e até nos Estados Unidos é uma demora para que se dê o diagnóstico para a mulher sobre o câncer. Você acha que o Brasil está caminhando ou ainda nós estamos ainda muito lento? Toda a estratégia de cura de um câncer, não só de mama, mas em qualquer outra parte do organismo, é o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce cura 100%, e o diagnóstico tardio cura 0%. No Brasil já foi pior, mas ainda a gente pode dividir, por exemplo, o Sudeste, o Sul, tem uma melhor cobertura para exames que previnem, que fazem o diagnóstico precoce de câncer de mama, do que no Nordeste. Por exemplo, no Brasil, no Nordeste, ainda se morre mais até por câncer do colo do útero. E no Sul, Sudeste não tem mais isso. Mas o diagnóstico de mama, o diagnóstico precoce, faz onde existe uma cobertura maior de exames radiológicos, que ainda está no Sul e no Sudeste do Brasil. Dr. Walter, e qual seria o melhor exame para detectar o câncer de mama? O exame que a gente fala que é o padrão ouro é a mamografia. Esse foi o exame que foi capaz de fazer diagnóstico precoce, e o diagnóstico precoce cura 100%. Se você atrasa no diagnóstico, porque no câncer de mama é falado em estadiamento. Tem o estadiamento 0, 1, 2A, 2B, 3, até 5. Os avançados, o máximo que você pode fazer é prolongar a expectativa de vida, mas não tem cura. Então, o diagnóstico o câncer de mama, através da mamografia, é feito um diagnóstico precoce. E até essa coisa de autopalpação da mama, tudo isso é besterol, porque, na verdade, o que é bom mesmo é a mamografia. E a gente sabe que a mamografia, nos melhores institutos, pelo Brasil e fora do Brasil, preconiza que seja feita uma vez por ano ou, no máximo, uma vez cada 2 anos a mamografia. Porque na mamografia vai haver lesões que não vê nem na ultrassom, nem na mamografia, muito menos por palpação. Quando uma mulher consegue palpar um tumor que tenha 1 centímetro, já tem 1 bilhão de células cancerosas. Então já está atrasado já. Então a gente tem que fazer os diagnósticos in situ. Quando o câncer está dentro do alvéolo, está dentro do ducto, aí a cura é 100% com pequenos procedimentos. Dr. Walter, mas o tratamento precoce é realmente muito importante. Mas quais os sintomas? Como é que a mulher vai saber que eu não sei, se teria algum sinal, um sintoma que levaria essa mulher a procurar um médico para falar, puxa, mas eu acho que eu estou com câncer de mama?
Então, aí que está em toda a estratégia. Se ela chegar a sentir alguma coisa na mama, já está atrasado o diagnóstico. Então, por isso que tem esse programa de controle de câncer de mama. A partir dos 40 anos, a mulher deve fazer mamografia anual. E até o resto da vida. A não ser que ela tenha tido uma família, uma mãe, por exemplo, com câncer de mama, ela tem que começar a fazer a pesquisa 10 anos antes que apareceu o câncer na mama, sendo que o limite inferior é 25 anos. Então, todo mundo tem que entrar no programa de controle de câncer de mama, porque o diagnóstico vai ser feito muito antes de qualquer sintoma. Porque se esperar ter sintoma para procurar ajuda médica, está tarde, muito tarde. Mas o câncer de mama, ele não é 100% hereditário, não é porque a mãe, a tia, a outra tia teve, que a mulher vai ter câncer de mama. Qual é a probabilidade da mulher ter hereditariamente, pela carga genética? Bom, existe o câncer de mama, que é chamado esporádico. Esse aparece ao longo da vida. Ele começa entre os 45 anos e explode nos 50, 55, 60 anos. Isso, qualquer câncer aparece mais quanto mais idade tem. Então, o risco do câncer é diretamente proporcional à idade. Por quê? As nossas células vão sendo dividindo, e de repente tem uma mutação simples. Vamos imaginar que seja um par de genes, que seja 2 bolinhas, que seja responsável pelo controle de divisão celular. Aí a pessoa vive, de repente uma bolinha vira um triângulo e uma bolinha. Isso é figurativo. Mas ainda ela não perde a capacidade de controle de divisão celular. Aí vai vivendo 2 triângulos. Então ela perde a capacidade de controle de divisão celular e aparece o câncer. Então esse câncer é diretamente proporcional à idade. Quanto mais idade, mais risco tem. Agora tem pessoas que já traz uma mutação já traz aí tem alguns genes que a gente sabe, que é o BRCA1, BRCA2, P53. Essas pessoas que vêm com essa mutação vão ter câncer antes dos 40 anos. E hoje tem como investigar. Se você tem na família câncer, você faz o estudo genético para ver se você é alto risco ou não. Se você for alto risco, então você tem que estabelecer um procedimento para evitar o câncer totalmente diferente daquele da população em geral. Tá certo. Então, existe um mapeamento em que a mulher faz para saber se ela poderá ter o câncer de mama. E aí, o que é feito, doutor Walter, se der nesse mapeamento que ela tenha tendência para ter câncer de mama? Aí, nesse caso, já faz a mastectomia? Não. Não, vamos dar um exemplo. O caso clássico daquela artista, né, que tirou as 2 mamas. Jolie. Angelina Jolie. Eu tenho feito isso aí. Vamos supor que você tem uma mãe que teve câncer com 35 anos. Aí a mãe ela tem uma mutação do BRCA1, BRCA2, por exemplo. Aí a filha viu que também tem essa mutação. Então, ela pode, não é sempre a mesma conduta, mas ela pode optar, por exemplo, para tirar as 2 mamas e pôr prótese. Ela pode optar para tirar os ovários, porque quem tem risco para câncer de mama também tem risco para câncer de ovário. Mas são tratamentos que tem que ser muito discutíveis, porque você tirar o câncer, um ovário numa mulher na idade reprodutiva, para evitar que tenha câncer, provoca um mal imenso, que é uma menopausa precoce e todas as complicações. Se você tirar as 2 mamas também, não é uma coisa tranquila. Tem várias contraindicações também, vários efeitos colaterais. Mas dependendo do caso, a mulher pode fazer a mastectomia, adenomastectomia, pôr prótese, e a gente tem feito alguns casos desses aí, em que a jovem, por exemplo, já apareceu câncer numa mama, e já tem mutação, com certeza vai aparecer na outra. Então a gente tira aquela mama e tira a outra também e põe prótese. Tá certo, então. E o senhor faz esse tipo de cirurgia? Fazemos. O senhor aqui em Mococa, o senhor é especialista nesse... Essa parte da mastologia é chamada oncoplástica.
Então, toda mulher antigamente, no passado, se fazia uma cirurgia que chamava Hauste. Ela ficou como uma coisa inquestionável durante 100 anos. Aí, com a evolução, aí a gente começou depois com os trabalhos de alguns italianos, aí começaram a fazer e também antes disso, mastectomia radical modificada, porque antes se tirava a mama, tirava os músculos e tirava todos os gânglios da axila. A mulher ficava aleijada. Aí depois tirava só a mama, mas não tirava os músculos, nem grande peitoral e nem pequeno peitoral. Isso é uma mastectomia radical modificada. Depois nós entramos nas quadrantectomia. Tirava o quadrante e tirava os gânglios da axila. Depois nós evoluímos para lumpectomia, tirar o tumor e fazer o linfonodo sentinela, para ver se o gânglio da axila estava contaminado ou não, porque tirar os gânglios da axila é uma coisa muito mórbida. Ela fica com o braço, com várias sequelas no braço. Então hoje a gente vê o linfonodo sentinela para ver se o sentinela é contaminado ou não. Se não for contaminado, não tira. Aí você vai para a mama, você vai fazer a oncoplástica, você vai tirar o tumor e vai reconstruir a mama. A mama vai fazer uma plástica na mama e às vezes a mama vai ficar mais bonita do que era antes. E você pode fazer simetrização também, para uma mama não ficar diferente da outra, você faz que as duas fiquem iguais. E a mulher acaba de ter o câncer da mama e a mama dela é bonita, sem problema nenhum, e ela vai continuar o tratamento dela, provavelmente, em alguns casos, quimioterapia, radioterapia e hormonoterapia. Mas aí, nesse caso, eu não sei se eu entendi. Toda a parte com câncer, ela foi retirada. Foi retirada. E aí o senhor monta uma mama de novo, sem a parte tumoral. Só com a parte de músculo? Ou o senhor põe uma prótese? Você pode ser com a própria mama, você faz rotação da própria mama, você pode ser o retalho do grande dorsal, você pode o retalho do reto abdominal, você pode pôr prótese. Existem várias propostas para reconstruir a mama, depende da extensão da patologia. Se for um tumor pequeno, dá tranquilamente para você mexer só com tecido mamário, reconstruir a mama só com o próprio tecido mamário. Agora, quando você tem tumores grandes, que você precisa tirar a mama, aí você precisa partir para outros tipos, tipo rotação de retalho ou mesmo prótese. Bom, Dr. Walter, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós voltamos já já. Olha, eu estou toda de rosa para que esse alerta de câncer de mama seja cada vez maior, né? Porque é muito importante. Nós voltamos já já. Tenha mais destaque. Clínica Dr. Frederico Lara, com tratamentos inovadores em medicina estética. 2 endereços para melhor atender você, em Passos, Minas Gerais e São Paulo, capital. Ligue e agende seu horário. 35 984 28 47 55. O câncer de mama é o que mais atinge mulheres no Brasil e no mundo. E o que mais mata brasileiras. Com a pandemia de Covid-19, muitas mulheres pararam de fazer os exames preventivos. Não deixe de se cuidar. Quando o câncer de mama é diagnosticado cedo, a chance de cura é de 95%. Faça o autoexame em busca de alterações na mama. Se você tem mais de 40 anos, faça mamografia a cada 2 anos. O Congresso também está trabalhando nessa luta. Aprovou a lei que obriga o SUS a fazer os exames para diagnóstico do câncer em no máximo 30 dias. E a lei que torna obrigatória a cirurgia de reconstrução mamária na rede pública. Exija seus direitos, cuide de você. Outubro Rosa. A saúde é um toque de atenção. Voltamos do intervalo comercial e continuamos a conversa com o Dr. Walter de Souza Xavier sobre câncer de mama. Dr. Walter, a questão da metástase, nós sabemos que é uma coisa assim terrível, né? O câncer de mama, ele está na mama e de repente
faz o tratamento ou retira o tumor e tudo. Aí passa-se um tempo, a pessoa aparece com um câncer no osso da perna. E como é que dá para saber que aquele câncer no osso da perna tem a ver com aquele câncer de mama? Porque aí, no caso, seria uma metástase. Essa é uma pergunta, assim, tranquila para responder. As células da mama são típicas, né? Aí você vai lá no osso, tem uma metástase, você olha a célula, é a mesma célula que tem na mama, que está na perna, no osso da no perna. músculo. A metástase mais comum é pulmão, fígado, depois ossos. Então, a metástase, vou dar um exemplo. O câncer, ele vai crescendo, 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 crescendo. Aí, de repente, falta oxigênio para ele, alimentação para ele. Então, o que ele faz? O câncer pensa, desloca. Eu não quero morrer, eu mando meus filhos longe para pegar novos lugares. É como se fosse um grande descobrimento que lá na Europa não tinha mais espaço para nada. Eles montavam no navio, atravessavam o mar para arrumar outros lugares para poder se instalar. Então ele vai. Aí ele chega lá no pulmão, ó que belezinha, está limpo aqui, eu vou sentar aqui e vamos desenvolver aqui, porque aqui tem oxigenação, tem alimento, eu vou crescer aqui. Isso é a metástase. E o câncer é dividido se chama TNM, é o tamanho do tumor, se tem ganhos contaminados e metástase de distância. Então o estadiamento é TNM. E esse estadiamento, ele também dá para... Hoje, antigamente você tinha um tumor grande, às vezes não dá metástase. Um tumor pequeno dá metástase. Hoje você tem como fazer um estudo genético daquele tumor e saber se ele é pequeno risco ou grande risco ou médio risco para câncer. Então, mesmo que o tumor é pequeno, se ele for de grande risco para metástase, você faz um tratamento mais agressivo. Se ele for maior, mas é um pequeno risco para câncer de mama, você faz um tratamento mais conservador. Então, hoje a medicina tem muita mastologia, mas muitas ferramentas para você avaliar bem o câncer, que tipo de câncer é aquele. Outra coisa, você vê o perfil imunohistoquímico. Um câncer, porque nem todos os cânceres são diferentes, nenhum é igual ao outro. Então, você pode ver se ele é luminal A, luminal B, se é superexpressor de HER2, se é triplo negativo. Cada um tem um prognóstico. O pior que tem é o triplo negativo. O melhor é o luminal A, depois luminal B, depois superexpressor de HER2. Então, a gente tem muitas ferramentas para saber como tratar aquele tumor. Não é tudo igual, é muito diferente todos os tumores de mama. Começar pelo estadiamento, pelo tipo histológico dele e mesmo se ele tem muito... que você entra na parafina e vê quantos genes agressivos aquele tumor dele tem. Quantos mais genes agressivos ele tiver, pior é o prognóstico dele. Se ele tiver poucos genes agressivos, dá para ver isso, o tumor vai ser menos agressivo. E dá para saber, então, tudo isso... com vários exames. Quando entra uma paciente no consultório e vai fazer esses exames tem toda uma rotina. Do tecido. Então ela começa com o exame de imagem, se der positivo, já tem um nódulo lá. A mamografia vai dizer se aquele nódulo é um nódulo, pode ser BIRADS 1, BIRADS 2, que não é nada, BIRADS 3 mais de 98% de ser benigno, os problemas é BIRADS 4A, 4B, 4C e 5, 4A tem 5% de câncer, 4B 20%, 4C 60% e 5 98%. Então, aí o que a gente faz? Então, BIRADS 4C. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer uma biópsia daquele nódulo, chama core biópsia. Não se mexe, não opera nada, tem que saber o diagnóstico. Aí faz câncer, vai me dizer que tipo de câncer, qual é o perfil imunohistoquímico. Depois eu vou fazer o estadiamento. Eu vou fazer uma tomografia do tórax, fazer uma cintilografia óssea, para ver se ela não tem radiado, para ver se ela não tem metástase. Aí depois de tudo isso aí, eu tenho o tipo de tumor, o estadiamento do tumor, eu vou propor o tratamento. Aí depois que vai tratar.
A cirurgia, normalmente a cirurgia, às vezes para aí, mas às vezes cirurgia, rádio, químio, rádio e hormonoterapia também. E às vezes você usa também, eu chamo o anticorpo monoclonal, que é um tratamento novo, para quem tem superexpressão de HER2. Dr. Walter, agora nós vamos falar do SUS. Então, como que é feito o encaminhamento? Porque nós sabemos do sofrimento das mulheres quando descobre um câncer e não sabe o que ela vai fazer. Aí, logicamente, ela vai buscar o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, aqui em Mococa, nós estamos falando aqui de Mococa. E às vezes demora e o encaminhamento, para onde vai essa paciente bom, porque se ela for particular, ela pode ir para um hospital e se internar, fazer toda a cirurgia, fazer o tratamento, que é muito caro. Mas nós vamos falar da paciente do SUS. Como é que é? Eu vou falar do SUS. Para começar, que eu sou responsável do serviço de mastologia do município. Lá tem todos os recursos. Nós temos como fazer core-biópsia lá, fazer punção aspirativa, pedir uma mamografia, pedir uma ultrassom da mama, pedir uma cintilografia óssea, enfim, todos os exames. E essa parte de chegar ao diagnóstico, ao tratamento cirúrgico, é feito aqui em Mococa. Não é feito o quê? A radioterapia, a quimioterapia, a radioterapia, que nós não temos serviço de quimioterapia em Mococa e não temos serviço de radioterapia em Mococa. Então, as pacientes são encaminhadas depois para fazer a quimioterapia e a radioterapia, depois que já tratou o câncer do ponto de vista cirúrgico, que nós fazemos com todo o capricho, fazemos oncoplástica, fazemos a cirurgia, como se fosse a pessoa estivesse lá, fosse pagando a maior quantidade de dinheiro para ser feito. Então, isso aqui em Mococa é feito isso aí. Agora, tem o dia da mamografia, que é o dia da mamografia, uma vez por ano, acho que o governo... Esses são os programas que tem para fazer, mas lá onde a pessoa procura, toda gente que procura lá, está na época de fazer, se faz. Fazemos uma mamografia o ano inteirinho lá. Agora, esses que aparecem de vez em quando aí, para fazer uma campanha. Mas a campanha não tem nada a ver, porque nem precisa em Mococa isso aí. Coisa mais política do que tudo, sabe? Porque Mococa não tivesse um serviço de mastologia bem equipado e bem organizado, teria valor. Agora não tem valor nenhum, porque eles fazem essas mamografias e caem lá comigo, lá na mastologia Mas o senhor está falando lá, onde que é isso? Onde que é esse atendimento? É no posto de saúde? PPA. Onde? Ali perto do cemitério. Perto do cemitério, PPA. Então, a mulher que tem, do SUS, que ela quer fazer um exame, ou ela quer passar para ver, então se a mulher quiser ficar entregada no programa de controle de câncer de mama, ela procura o PPA, que ela vai ser feita uma mamografia. Se a mamografia dela der alterada, aí nós vamos ter todos os procedimentos até o tratamento final dela. Nossa, eu realmente não sabia desse... Olha que coisa importante. Doutor Walter, o que mais... Agora, já que nós estamos falando do SUS e tudo, e a reconstituição, no caso da reconstituição de mama, o SUS também paga essa reconstrução da mama? A maioria das mamas eu consigo reconstruir sem nada, mas já tem casos que eu peço prótese e a prefeitura já comprou a prótese. Então, mas aí é tudo feito pela prefeitura? Pela prefeitura, o pessoal não gasta nenhum. Quem compra a prótese é a prefeitura. Tá. E o que mais que o senhor gostaria de falar, que o senhor acha que seria interessante falar sobre o câncer de mama? Qual o recado que o senhor poderia dar para as mulheres? Antes disso, eu só vou colocar mais uma pergunta que está aqui anotada, que eu não perguntei. O câncer de mama, ele geralmente pega os gânglios linfáticos que passam aqui nessa região. Não é isso? E a linfa, ela leva essa célula para o corpo? Nós temos 3 tipos de circulação.
venosa, arterial e linfática. Certo. É onde corre um linfático, corre uma artéria, corre uma veia e corre também um ramo nervoso, um nervo. A linfa é como se fosse a limpeza de uma área. Então a mama tem toda uma árvore linfática, essa árvore linfática vem para a axila, da axila vai para a veia cava. Se você tiver um tumor na mama, pode ser que uma célula cancerosa caia no linfático e vem e contamina a axila. Mas às vezes, então, antigamente por isso, tirava toda a mama e todos os gânglios linfáticos. Mas a pergunta é, será que esse tumor já entrou no gânglio linfático ou não entrou? Bom, como é que eu vou saber? Eu vou buscar essa resposta. Então eu vou fazer um exame, quando eu vou operar, o patologista fica na sala. Quando a pessoa tem recurso econômico, a gente faz através da cintilografia mamária. Vai no médico de medicina nuclear, na Vespa ou em São João, injeta material radioativo, vem aqui, e no dia da cirurgia ele vem com um contador Geiger, a gente, que é um probe, a gente vê onde é o sentinela, tira e o patologista vê. Se está contaminado, eu tenho que tirar todos os gânglios da axila. Se não estiver contaminado, a cirurgia parou ali, salvei o braço da pessoa. E quando é SUS, posso fazer? Faço. Aí eu faço com azul patente. Eu injeto o azul patente na mama e espero colorir. É um contraste, seria não? Fica contrastado, fica em azul aquele gânglio. Eu tiro aquele azul, dou para o patologista, aí o patologista examina e vê se está contaminado ou não. Se não estiver contaminado, eu não mexo na axila. E outra coisa, o patologista sempre está na sala, porque quando eu tiro o tumor, eu tenho que mostrar as margens do tumor, a margem cranial, lateral, medial, e ele vai ver se naquele tecido que eu tirei, se não ficou algumas células cancerosas naquela margem, que eu tenho que ter tirado todo o câncer de mama. Então o patologista é fundamental, toda vez que eu vou operar, seja SUS, o que for, o patologista está lá para a gente ajudar o tamanho da cirurgia, para ver o que eu tenho que ser feito. Muito bem. Bom, qual mais alguma dica? Quando que precisa procurar um médico? Bom, assim, no caso do câncer de mama, eles falam que tem que procurar um médico depois dos 40, dos 35 anos, que mesmo que você tenha chance, ele não se manifesta. Eu não sei qual é a mensagem do... Como nós falamos aqui até agora, que bom, o único exame que foi capaz de diminuir a mortalidade materna foi a mortalidade por mama, foi a mamografia. Isso começou na Suíça, com o médico chamado Tabar. Ele pegou 2 condados, 2 cidades, e durante anos, ele fazia mamografia de rotina, sequencial, e outro ele não fazia. Depois de certo tempo, ele viu que a mortalidade por câncer de mama foi significativamente maior naquela cidade onde não teve a rotina da mamografia. Mostrar que é importante. Por quê? Porque a mamografia faz diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce cura, às vezes, só com a cirurgia, não precisa nem rádio nem químio. Se for um CA in situ, às vezes cura só com a cirurgia, não precisa nem rádio nem químio. Então, assim que o diagnóstico é precoce, melhor é o prognóstico. Então, deve, a partir dos 40 anos, fazer mamografia anual. E as pessoas que teve um parente com câncer, uma mãe com câncer com 35 anos, tem que começar a fazer o câncer 10 anos antes, com 25 anos. Fazer o exame. Da mamografia, 10 anos antes que apareceu o câncer na mãe. Se então fizer esse programa de controle do câncer de mama, as pessoas não vão morrer de câncer de mama, não vão morrer. Vai morrer quem? Não faz mamografia, chega o diagnóstico tardio, e tem que ter muito cuidado. Eu peguei uma semana agora, uma paciente tinha um nódulo pequeno, e o médico que acompanhou não soube analisar bem, foi num cirurgião plástico, ela fez uma cirurgia plástica e veio o câncer. Agora mexeu na mama inteira, não sei onde está o câncer, fui ver, ela está com as axilas contaminadas,
e ela está com já metástase no pulmão. Então você vê que conduta errada atrapalha a vida, mata a pessoa. Tem que ter conduta certa, e as condutas é iguais, porque a medicina não é um lugar, um jeito, no outro. A medicina é igual aqui em Mococa, São Paulo, Nova York, Londres, Paris, Inglaterra, e tem que ter aquele protocolo, aquele segmento, que é em qualquer lugar do mundo tem que ser igual. Se fizer isso, quebra a cara e põe em risco a paciente. Não pode, tem que seguir o protocolo que a medicina fala, que a literatura médica fala, que serve a Mococa em qualquer lugar do mundo. Olha, só para terminar, eu vou ler aqui um texto bíblico, vamos ver. Olha que interessante. Honra o médico por seus serviços. Também ele foi criado por Deus. O médico recebe sua ciência de Deus e seu sustento do rei. Por sua ciência, anda de cabeça erguida e se apresenta diante dos nobres. Deus faz que a terra produza remédios. O homem prudente não os desprezará. O médico alivia as dores com plantas e o boticário prepara seus ungüentos. Deus concedeu inteligência ao homem para que se glorie da eficácia divina. Quando caíres doentes, não te descuides. Reza a Deus e Ele te fará sarar. Mas depois deixa o médico agir. Há momentos em que o êxito depende dele, porque Deus também o criou. E também ele reza a Deus para que acerte no diagnóstico. Peca contra seu Criador quem resiste ao médico. Dr. Walter de Souza Xavier, muito obrigada pela entrevista, por o senhor ter dispensado um espaço da agenda do senhor para vir aqui na TVD, dar tantas informações, né? E então a gente só tem que agradecer, desejar sucesso, saúde, e que o senhor continue firme aqui em Mococa, fazendo o trabalho do senhor, porque é um modo de salvar muitas vidas. Você se cuide, procure o PPA, procure o Dr. Walter Xavier. Muito obrigado, Dr. Walter. Obrigado, mas eu agradeço a oportunidade e, em função do que se leu aí, eu sempre, todo dia, eu agradeço a Deus por dar a mim essa missão de ser médico, tratar, salvar a vida. Essa é o meu modo, é o meu sentido da vida. Muito obrigada, Dr. Walter. Até a próxima.